Pesquisas feitas sobre o motor bacteriano revelam um nível ainda mais profundo de complexidade, pois sua criação não só exige partes específicas, mas também uma sequência precisa de montagem. É preciso fazer as coisas na hora certa, é preciso ter o número certo de componentes, é preciso fazer a montagem em uma certa sequência, é preciso poder dizer que os montou adequadamente, de modo a não desperdiçar energia, criando uma estrutura que não vai ser funcional. Construir uma máquina molecular se compara à construção de uma casa, seguindo uma planta detalhada e uma ordem de construção. O alicerce de uma casa é feito antes de construir as paredes. O encanamento e as instalações elétricas são instalados antes de rebocar as paredes. As janelas precisam estar no lugar antes que se coloque a pedra do parapeito. E as telhas só podem ser colocadas depois da estrutura para o telhado. A mesma coisa acontece na criação de um motor flagelar. Esta estrutura é feita de dentro para fora. Conta-se o número de componentes na construção de um anel, da parte fixa do motor, e depois de montado algo diz: tudo bem, não se precisa mais desse componente. Acrescentamos então um eixo, um anel, outro eixo e um cotovelo. Quando o cotovelo chega a certo tamanho e certo grau de curvatura, mais ou menos 90 graus, termina aquele processo e então se começa a acrescentar os componentes para a hélice. Tudo isso é feito numa sequência precisa, exatamente como se constrói uma casa. Para construir um motor corretamente, tem que se coordenar o tempo exato das instruções de montagem. Mas como a seleção natural podia fazer isso? A coopção não explica isto. Para construir esse mecanismo flagelar, ou milhares de outros mecanismos na célula, exige-se que outras máquinas regulem a montagem destas estruturas e que estas máquinas, por sua vez, exijam outras máquinas para a sua montagem. Se uma destas partes estiver faltando ou for colocada no lugar errado, seu motor não vai funcionar. Assim, o aparelho para a montagem do motor flagelar é, em si mesmo, um complexo irredutível. De fato, o que temos aqui é uma complexidade irredutível do começo ao fim. Sabemos muito sobre o flagelo bacteriano, mas ainda temos muito a aprender. Não há explicação sobre como esta máquina molecular complexa possa ter sido produzida se usarmos o mecanismo darwiniano. Há 150 anos, os cientistas não sabiam nada sobre máquinas moleculares de complexidade irredutível. Mesmo assim, Charles Darwin antecipou a dificuldade de que sistemas assim poderiam apresentar a sua teoria. Se pudéssemos demonstrar que tal órgão complexo existisse, o qual possivelmente não pudesse ter sido formado por pequenas modificações sucessivas, minha teoria iria totalmente por água abaixo. A grande promessa do projeto é que ele nos dá um instrumento novo, o qual deve fazer parte da caixa de ferramentas da ciência. As causas inteligentes são reais. Elas deixam evidência de sua existência, e uma ciência saudável é aquela que busca a verdade e deixa a evidência falar por si mesma. O argumento para o projeto inteligente se baseia na observação de fatos. Essa é a minha definição de uma boa ciência, a observação dos fatos. Quando observamos os fatos como Michel Berry tem feito, o que vemos? Vemos um padrão fantástico de complexidade interrelacionada. E o modo como chegamos à conclusão do projeto inteligente para o flagelo bacteriano é o mesmo pelo qual tiramos conclusões sobre o motor de polpa. Com o motor de polpa, vemos como as partes interagem e sabemos que alguém fez isto. O raciocínio é o mesmo para as máquinas biológicas, por isso a ideia do projeto inteligente é completamente científica. Com certeza existem implicações religiosas, mas não depende de premissas religiosas. Quando olho para a evidência de modo objetivo, sem eliminar a possibilidade do projeto, o projeto pula para cima com uma explicação mais provável. E é por isso que acredito que seja verdadeiro.
Acho que o projeto voltou para a mesa de discussões. Não podemos explicar estes sistemas pela lei natural. E se estamos mesmo buscando a verdade, se são de fato projetados, e se temos que ser engenheiros para entendê-los, então eu pergunto, qual é o problema? Temos que ir até onde os dados nos levam. E as implicações, tudo bem. Realmente há implicações metafísicas profundas, mas é assim mesmo. É uma ideia muito forte a de que o universo é racional e compreensível, subscrito por uma inteligência suprema que queria que este mundo fosse compreendido. É algo que transcende o programa da ciência, algo que traz significado ao mundo. Se tudo fosse apenas uma montagem caótica, então não haveria razão para se esperar qualquer propósito lá fora. Mas, de fato, se for produto de uma mente, então a ciência se torna este projeto enorme e maravilhoso de se resolver o quebra-cabeça, no qual se espera achar propósito, beleza e compreensibilidade. Há 150 anos, Charles Darwin transformou a ciência com a teoria da seleção natural. Hoje, esta teoria enfrenta um desafio incomparável. O projeto inteligente acendeu uma centelha, tanto de descoberta quanto de intenso debate sobre a origem da vida na Terra. E por um grupo cada vez maior de cientistas, representa um paradigma, uma ideia com o poder de, mais uma vez, redefinir as bases do pensamento científico. Durante o século XIX, os cientistas acreditavam que haviam duas entidades fundamentais, a matéria e a energia. Mas ao entrarmos no século XXI, há uma terceira e fundamental entidade que a ciência tem obrigação de reconhecer, a qual é a informação. Assim, ao encontrarmos a biologia da era da informação, cresce a suspeita que o que vemos na molécula do DNA é realmente obra de uma mente, obra de inteligência, algo que só pode ser explicado pelo projeto inteligente.